Então já estamos gravando, beleza? Tô aqui. Toda vez essa câmera bate. Mas tá bom assim. Então, galera, vamos continuar o assunto, né? Eu já tô gravando, eu deixei um tempo aí pra vocês mesmos fazerem, como eu sempre digo. Esse curso vai de 1 a 2h30. Então a gente não começa normalmente depois de 1h30 não, mas não termina depois de 2h30 nunca, né? Então sempre deixa esse horário aí reservado, essa 1h30, né? Posso até começar de 1 hora algumas vezes com vocês, mas normalmente espera um pouco. Então, galera, eu vou abrir aqui o Classroom, né? Compartilhar com vocês. Mostrar como estamos. Aqui no material dos slides eu coloquei mais 2. Eu tinha prometido que o slide 4 estava muito resumido, é um assunto importante. Então eu coloquei 2 que dividem o conteúdo, é o que eu vou passar hoje. É o link da aula e o conteúdo de vocês. E vou já entrar no capítulo 5. Hoje é a 7ª aula, né, dia 13. Na 8ª a gente conclui o assunto, né? Na próxima aula a gente conclui. Eu vou só dar uma introduzida no módulo de teste de hipóteses, né? Na aula de amanhã, sim, ou na aula de amanhã, na próxima aula. E aí depois teremos 2 aulas, onde serão, eu pensava que só ia ter uma, mas vamos fazer 2, talvez até 3, onde serão mais práticas, né? Provavelmente dia 27, dia 3 e dia 10. Ou dia 27, dia 3, e aí vocês vão ter até o mês de junho aí para concluir o projeto, e vamos utilizar aquelas ferramentas que eu já apresentei a vocês lá no início, né? Inclusive, eu devo colocar já agora umas atividades práticas nelas para vocês se adaptarem. Depois vocês fazem o projeto. O projeto vai ter um pouco de desafio porque vai usar dados no assunto do próximo módulo, mas é só uma introduçãozinha que com a próxima aula vocês já ficam ok. Aqui eu estou vendo que ainda falta vocês fazerem, né? Esses aqui. Uma pessoa. 3. 5. Que eu vou colocar mais. Pode falar, Luiz. É Luiz? Oi. Isso. Oi, professor. Beleza. Eu tenho a impressão que tem 2 questões erradas na atividade 9. Ok, bora lá. Acontece. Bom falar, Luiz. Gosto assim mesmo. Isso aí. A primeira questão que eu acho que está errada é sobre o coeficiente binomial. É um pesquisa sem um experimento binomial. Esse aí de baixo. Isso aqui já está errado aqui já. Aí diz que diz que a resposta correta ele considera a ordem, mas no material diz que o coeficiente binomial ele não considera a ordem. Aí eu não sei se está errado o material ou a atividade. Não. Aqui representa o número de maneiras. É correto afirmar. Em caixas. Indica a probabilidade acumulada de sucesso em N tentativas. Calcula o número de. Tá. Vamos fazer o seguinte. Até para revisar, para quem não veio. Ou se alguém não estudou, enfim. Vamos revisar binomial. Beleza? O que é uma distribuição
binomial. Tá. Qual a principal característica de uma distribuição binomial que a gente viu na aula passada? Primeira coisa é o quê? Sucesso ou falha. Beleza? É uma distribuição onde eu vou aplicar um processo e eu só tenho duas possibilidades. Ou é sucesso ou é falha. Então essa distribuição ela vai modelar exatamente o número de sucesso de acordo com a quantidade de tentativas que eu fizer, desde que essas tentativas sejam também independentes, né? E tem a mesma probabilidade de sucesso. O exemplo clássico é o exemplo da moeda ou o exemplo de jogar o dado, né? Se eu disser, eu quero sucesso para mim é tirar coroa, então quantas vezes eu jogando vou conseguir coroa? Bem, probabilidade é 50%, então é uma probabilidade constante, né? E as tentativas são independentes. Tanto faz eu tentar agora e a próxima tentativa não vai influenciar, não vai ser influenciada pela anterior. Beleza. Então, características principais é binário, ou seja, eu só posso ter dois resultados. Eu tenho um número de tentativas fixas, eu sei quantas vezes eu vou tentar, eu tenho que dizer, não, eu vou tentar 100 vezes. Em 100 vezes, qual é a probabilidade de eu tirar 50 caras, né? Ou até 50 caras. É isso que ele vai me responder. São independentes as tentativas, sim, né? Cada tentativa não depende da outra e a probabilidade é constante. A probabilidade de cada tentativa é sempre a mesma. Aí eu não vou entrar aqui no cálculo, não precisa ser, a gente falou na aula passada, mas aqui, para cada variável, né, nessa função de probabilidade aqui de distribuição binomial, para cada variável x, eu vou ter aqui o e também, seguindo os parâmetros n e p, que são n tentativas e p probabilidades, né? Ou seja, a probabilidade de ter sucesso naquilo ali. Então, para uma variável qualquer, aleatória x, que siga uma distribuição binomial com esses parâmetros n e p, você vai ter essa fórmula que a gente já estudou, né? Quem é x, né? X é a probabilidade de ocorrer exatamente, ou seja, aquilo que eu falei, qual a probabilidade de eu ter 50 coroas? Então, x nesse caso é 50. Né? Quantos sucessos eu vou ter? O que é que eu quero saber, né? Em quantas tentativas? Né? Então, K é o número de sucessos desejados, N é a tentativa e P é a probabilidade, que no caso é 0,5. Tá. O cálculo do binômio, o coeficiente binomial, que é esse cara aqui, também é conhecido como número de combinações. Aí você vai para a quantidade de combinações que você tem de escolher K elementos em um conjunto de elementos. Né? É como a combinação da loteria, né? De fato, não importa a ordem. Então a fórmula de calcular é n fatorial sobre k fatorial n menos k. Então, por exemplo, se eu quiser calcular quantas formas, né? Escolher dois elementos a cada 5 conjuntos, eu faço esse cálculo, vou chegar aí em 10. Enfim, essas contas matemáticas aqui a gente não vai perder tempo novamente. Também não vou perder tempo, não é perder tempo, né, gente? Mas a gente já passou, era só pelo entendimento do problema. O que é esperança e o que é variância, né? Essa esperança, eu até falei na aula passada, é simples de entender, até de forma intuitiva. Né? Se eu perguntar assim a vocês, qual é a média de uma distribuição binomial? Por que é n vezes p? Pensa assim, se eu jogar a moeda 100 vezes, em média, você acha que eu vou tirar quantas coroas? O sucesso é cair coroa. Você vai dizer claramente para mim que é 50. Por sucesso, eu tenho 50% de chance. Se eu jogo 100, em média, não quer dizer que isso vai acontecer, né? Mas em média você vai 50 sucessos. De fato, se você multiplicar n, que é 100, por 0,5, que é a probabilidade, n vezes p, você vai ter exatamente 50. Né? A variância
é dado por n vezes P vezes 1 menos P. Então aqui vai indicar o quanto os resultados podem variar em torno da média. Quanto maior a variância, quer dizer que mais os resultados estão variando, né? Então, um exemplo prático que a gente estudou, né? Imagina que eu jogo aqui 10 moedas, ou desculpa, uma moeda 10 vezes, e eu quero saber a probabilidade de eu ter exatamente 6 caras, né? Então eu coloco na fórmula, né? 10 fatorial, 6 fatorial, menos 10 menos 6 fatorial, pá. Calculo, deu 210. Quando eu substituo o valor de 6, né, eu vou ter uma probabilidade aqui, até de certa forma baixa, né? Alta, né, na verdade, porque o N aqui não foi tão grande, né? Mas se o N fosse muito grande, a gente teria uma probabilidade menor. Ele até foi alto, por quê? Porque ele tá, o 6 é perto do 5, né? Perto da média. Mas enfim, qual é a ideia? A ideia da distribuição binomial é essa. Quando eu falo de distribuição binomial cumulativa, também não vou entrar em detalhes, mas a ideia é o qual? A ideia é essa daqui. Ó. Cumulativa é quando eu digo assim, bem, e qual é a probabilidade de eu ter um valor até 6? Então, ele é a soma de cada probabilidade dessa. É a probabilidade de ter 5, de ter 4, de ter 3, de ter 2, de ter 1, de ter 0. Mas preste atenção, a distribuição binomial não é Poisson aqui. Aqui é Poisson, né? Não, binomial, Poisson é que começa aqui. A distribuição binomial, ela não é contínua. Por isso que eu represento dessa forma. Eu não tenho como ter 3,5 vezes cair coroa. Não, ou é 3 ou é 4. Né? Ou é 5. É a distribuição discreta. Beleza? Então, voltando para cá. A ideia da... Aqui, cadê? Eu tenho que revisar essas questões que realmente eu, quando fiz no curso passado, eu não revisei. E algumas vezes eu acho que alguns alunos passaram batidos. E olha que já tive algumas correções. Que a gente vai fazendo Ctrl+C, Ctrl+V e eu muitas vezes esqueço de clicar na alternativa correta. Tá, o coeficiente aqui. O coeficiente é o número de maneiras de escolher K elementos de um conjunto de N elementos. Né? Então, vamos para uma quantidade pequena. Eu tenho 3 elementos, mas eu quero escolher 2 a 2. Quais as possibilidades? 1 com 2, 1 com 3 e 2 com 3. Eu só tenho 3 possibilidades. Por quê? 3 fatorial, que dá 6, dividido por 2 fatorial, multiplicado por 3 menos 1, 3 menos 2 fatorial que dá 1. Então, 3 fatorial dividido por 2 fatorial. Né? 3 fatorial nada mais é do que... Estou fazendo de cabeça aqui, tá, gente? É bom porque vocês têm que acompanhar meu raciocínio. 3 fatorial nada mais é do que 3 vezes 2 fatorial. E embaixo aqui o K seria um 2 fatorial. Então vai dar 3, exatamente. Né? Eu não tenho diferença entre 1 e 3 e 3 e 1. Beleza? O exemplo aqui que está feito. 5 fatorial dividido por 2, tal. Quando eu calculo 2 fatorial, isso aqui é 2 fatorial vezes 3 fatorial. Ele aqui fez o cálculo braçal, né? Que não é tão complexo. Mas seria até mais simples você dizer que é 5 vezes 4. Aqui. Dividido por 2. Que vai dar 10. Né? Por quê? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial é 5 fatorial. Cancela 3 fatorial com 3 fatorial de cima. Fica 5 vezes 4. Dividido por 2 fatorial, que é 2. Então vai dar 10. Né? Então eu tenho 10 maneiras. E de fato, se você calcular aqui, ó. Eu já tenho aqui para o bloco de notas. 1 e 2. 1 e 3. 1 e 4. 1 e 5. 2 e
2 e 3. 3 e 3. Vamos ver se dá 10 aqui. Se eu estou fazendo certo, né? Para não repetir. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Aqui não. 3 e 3 não. Tá vendo? 8, 9, 4, 5. 10. Então essas são as 10 possibilidades. Se eu tiver 5 números, 1, 2, 3, 4, 5, tendo que combinar eles 2 por 2. 2 a 2, né? Num coeficiente binomial, beleza? Então, quando ele disse sobre o coeficiente binomial aqui, pode até ter várias respostas certas, né? Que ele pediu a correta. Então, representa o número de maneiras de distribuir em K caixas. Até não tá legal aí essa afirmativa. Indica a probabilidade acumulada, não, de sucessos em N tentativa, não, é a probabilidade exatamente. Na realidade não é nem a probabilidade aí, né? Não é nem probabilidade. Calcula o número de maneiras de escolher K elementos entre N, considerando a ordem. Isso aqui foi uma pegadinha que, sem considerar a ordem, equivale à probabilidade de sucesso, não. Tá? Qual era a outra? A outra é a última, que tem um cálculo aí. E eu acho que dá 0,23, mas diz que a correta é 0,28. Tá. Distribuição binomial n igual a 12, probabilidade 0,3. Qual expressão representa a probabilidade de se obter 4 sucessos? É exatamente 4, né? Então a gente vai calcular o quê? 12 e K igual a 4, para um P igual a 0,3. É isso? Então a gente vai jogar aqui nessa fórmula, né? Vai ficar, deixa eu fazer aqui no bloco de notas. Não gosto nem de fazer essa parte da fórmula, galera, porque não é o propósito do curso, né? Mas é só para vocês fazerem só um exercíciozinho, só para entender melhor. Então é 12 e N é igual a 12 e K é igual a 4. Então a gente vai calcular, vamos tentar fazer de cabeça aqui. 12 fatorial, vamos calcular primeiro o coeficiente. Vai ser 12 fatorial dividido por 4 fatorial e 12 menos 4, 8 fatorial. Então vai ficar 12 fatorial dividido por 4 fatorial, mesma coisa, né? Vezes 8 fatorial. Então eu vou cancelar esse 8 fatorial aqui com 12. Então vai ficar 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Não é isso? Esse cara aqui vai cair fora com esse. 12 vezes... Aqui eu tenho o quê? Eu tenho 4 fatorial, que é nada mais é do que 4 vezes 3 vezes 2. Dá 24. Né? Então, só eu multiplicar 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9, dividir por 24. Vamos lá. 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 igual a isso aqui, dividido por... Se eu errar, avisa. 495. Então, aqui vai dar o coeficiente binomial 495. Ok. E aí, eu tenho que fazer o quê? P elevado a K vezes 1 menos P elevado a N menos K. É a mesma coisa daqui, ó. No caso, P é 0,3. 0,3 elevado a 4. 0,0081. Então, P K é 0,0081. Certo?
Se eu errar, me avisa, galera. E 1 menos... Quanto é o P mesmo? Que eu não sei se eu coloquei certo, não. É 0,3, né? É. 1 menos P, que no caso é 0,7. 0,7 elevado a quem? No caso, N menos K. N é 12, K é 4, 8. Então é 0,7 elevado a 8, beleza? 0,7 elevado a 8. 0,57. Eu vou arredondar aqui para 0,58. Então, vai dar 1 menos P elevado, a gente diz assim. Elevado a N menos K é igual a 0,58, não é isso? 0,058. O outro tinha 2 zeros, não era? Pra gente não errar aí. Pronto, então eu já tenho o P elevado a K e já tenho 1 menos P elevado a N menos K. E já tenho um coeficiente. Então eu vou multiplicar essa galera aqui. 495 vezes, se eu não errei, nas contas, 0,058, 0,23 alguma coisa. Né? A resposta é essa daqui. Beleza, galera. Eu gosto disso mesmo. Vamos corrigindo. Esses bichos pra mim já tinham corrigido, sabe? Mas... sei não. Eu acho que eu sei o que foi. Ah, cara, eu acho que eu sei o que foi. Porque quando a gente... eu já tinha corrigido isso. Quando a gente tá fazendo essas turmas aqui no Classroom, ele importa atividades, coisas, né? Que é o mesmo curso. Por exemplo, esse daqui, ó, que foi o ano passado. Ó. De estatística, teve o ano passado, 25.1, tá vendo? Só que eu acho que eu tive outro aqui de estatística, que foi antes, alguma coisa assim de análise de dados. E aí ele importou do anterior, entendeu? Talvez tenha sido isso. Mas beleza, vamos embora. Galera, eu vou passar aqui. Eu já passei num... probabilidade. Esse conteúdo aqui é o slide que eu trouxe. A gente já falou, eu até já revisei, né? Na aula passada. Eu não vou entrar de novo. Inclusive é o de Poisson. Vocês podem dar uma olhada depois. Mas o de hoje, que na realidade eu já falei várias vezes, mas vou revisar hoje. É o que é mais relacionado com distribuição normal, né? Tem um encaixe aqui, né? Onde a gente fala de distribuição de Poisson, mas depois eu vou até tirar esse slide aqui, não faz muito sentido. Isso aqui é de Poisson, tá? Mas vamos para a distribuição normal, beleza? Que a gente falou, já falou em alguns outros momentos. Essa distribuição normal, pessoal, ela é uma curva, já viu falando, que a gente chama curva de Gauss ou gaussiana, e que ela modela grande parte dos fenômenos, de acontecimentos naturais, sociais e econômicos. Ela é contínua, ou seja, os valores não são discretos necessariamente. Ou seja, eles podem ser discretos, mas na verdade porque o valor é discreto, mas ele pode assumir qualquer valor contínuo, né? Por exemplo, preço de produto. Você pode pegar uma distribuição onde todos os produtos, né, todos os valores, eles são valores inteiros. R$30, 31, 32, tudo bem, mas ele pode assumir um valor ali de R$30,57. R$30,58, ou seja, a quantidade de centavos, ele pode assumir ali, a quantidade de casas decimais, desculpa, ele pode assumir ali qualquer valor. Obviamente que no mundo real a gente não passa de 2 casas decimais. Né? Então, características dessa distribuição.
uma simetria perfeita. Ou seja, obviamente que para eu classificar uma distribuição como normal, ela não tem que ser perfeitamente normal. Né? Como a gente diz, o que seria perfeitamente normal? Imagina se eu pego esse gráfico aí e dobro assim. Ele vai perfeitamente se encaixar nessas duas curvas. Né? Não vai ter uma mais alta do que a outra. Tal. Tá, mas isso é bem difícil, a não ser que eu crie esses dados. Né? Então, eu tenho média, mediana e moda igual nessa distribuição perfeita. Né? Quem é a média? A média define essa posição central aqui. Né? Que passa aqui no meio. Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho uma média de 35 anos de idade das pessoas. Certo? E o desvio padrão? O desvio padrão controla exatamente esse achatamento da curva. Né? Se o desvio padrão é muito grande, muito alto, essa curva vai ficar mais assim, ó, aberta, achatada. Se ele é muito curto, ele vai cada vez mais ficar fininho e ficar aproximado da média. Ela vai, obviamente que isso faz com que a distribuição passe, inclusive, a não ser mais uma distribuição normal. Se você tiver um desvio padrão muito longo ou muito pequeno também. A depender, pode acontecer sim. Tá, Tiago, como é que eu sei que uma distribuição é normal? Há várias formas. A visual, você olhando para o gráfico. Né? A descritiva, que você tem um cálculo que a gente, de cabeça agora eu não vou lembrar, mas a gente mostra aqui nesse conteúdo, na primeira aula, naquele primeiro capítulo, que você pode identificar como uma distribuição normal ou não. E principalmente os testes de normalidade. Aí existem 3, pelo menos, testes que são bastante utilizados para você identificar se uma distribuição é normal ou não. Esse tipo de teste a gente só utiliza no capítulo seguinte, tá? No módulo seguinte. Essa é uma função de densidade, né, que vai exatamente calcular a probabilidade exata de um ponto. Ou seja, qual é a probabilidade exata no ponto X? Especificamente vai ser 0. Né? Por quê? Porque essa distribuição é contínua. A gente não vai, como nas distribuições anteriores, calcular qual a probabilidade de eu jogar e dar 5 caras, 5 coroas. Não vai ter isso. Qual a probabilidade do preço de um produto ser exatamente R$ 50,78? A gente não vai estar calculando isso. Esse valor vai dar muito próximo de 0. Né? Então não se calcula isso nessa função. O que a gente olha é o quê? A densidade de probabilidade. Então o que a gente olha é exatamente a área sob a curva. Né? Ou seja, o que a gente olha é a área abaixo dessa curva aqui. Para quem estudou cálculo, acredito que talvez nenhum, talvez de vocês, mas talvez até tenham estudado, vai entender o que é um integral. Eu digo assim porque normalmente quem estudou cálculo já estudou estatística, né? Assim, então, talvez se esse não for o primeiro contato seu com esse assunto. Então, na verdade, o que é feito é a integral disso aqui. Que vocês não vão de forma alguma se preocupar se eu estou falando. Então, imagina aí, para cada ponto aqui, ó, abaixo, é calculado essa função, né? X é o ponto, menos a média. Aí aqui eu tenho o desvio padrão, que na realidade eu tenho a variância, né? Aí aqui eu tenho um valor constante, enfim, o outro valor constante que é o π. Só que a ideia é eu calcular, por exemplo, a probabilidade daqui até aqui, porque a integral que é feita, a função pode ser integrada em partes, né? Por exemplo, eu posso perguntar qual é a probabilidade da idade de uma pessoa estar entre 25 e 35 anos.
o que vai ser calculado, na verdade, é essa área aqui, ó. Abaixo, essa área aqui. E essa área aqui nada mais é do que a integral dessa função de 25 a 35. E que função? Essa função aqui. Tá? Mas vocês não vão se preocupar com isso, eu só estou explicando. Então ele até explica aqui, né, que essa parte exponencial atribui valores mais altos, próximos à média, e decai exponencialmente à medida que se afasta, criando o formato de um símbolo. À medida que você se afasta da média, isso que ele está dizendo, à medida que valores estão mais longe da média, a probabilidade que vai estar aqui no eixo Y, né, teoricamente, ela vai diminuindo mais ainda, né? Essa área aqui vai diminuindo. Então, por exemplo, se eu perguntar qual é a probabilidade de ser mais do que 50, e vamos imaginar aqui, isso aqui de 50 mais ou menos aqui, né? Que foi 10 mais ou menos aqui, os 50. Acima de 50 anos, vai ser essa pequena área aqui, ó. Isso é fundamental que você entenda essa ideia, tá, gente? Então, quanto mais eu me afasto da média, menor é a probabilidade, menor é a área. Né? E aqui, ó, entender o que é média e desvio, por isso que eu digo a vocês desde sempre, média anda casado com desvio padrão. Isso aqui em qualquer lugar. Tá? Esse curso aqui é mais voltado para vocês aplicarem na sua pesquisa, no seu TCC, de graduação, de especialização, né? Ou até mesmo de uma pós-graduação de estrito senso mesmo. Muita gente, inclusive, que está hoje numa pós-graduação estrito senso, não conhece isso aqui. Né? Eu, de fato, entrei no mestrado sem saber o que era isso aqui, de fato. Ou estudei, mas não lembrava, né? Eu precisei estudar depois. Então, o desvio padrão ele tem que estar andando com a média. Agora, conhecer média e desvio padrão de uma distribuição normal vai lhe permitir o quê? Não perfeitamente, mas quase que perfeitamente, onde os dados populacionais se encontram. Quem entenda, galera, a gente vai entrar já na aula de hoje, mas fechar na próxima aula, a ideia de inferência. Porque a ideia aqui é você inferir, o que está se fazendo aqui, a população. Você tem uma amostra de N elementos, mas você não tem a população toda. E nessa amostra você tem uma distribuição normal. Bem, a partir dessa amostra você consegue inferir a população. E aí, em uma distribuição normal, o que é que você tem? Olha que legal. Em uma distribuição normal, você tem isso aqui, ó. Que, transformando essa distribuição normal em uma outra distribuição que a gente vai falar daqui a pouco, que é a normal padrão. Mas, independente de eu falar disso agora, que eu já falei na aula passada, mas independente, o que é que eu quero que vocês entendam? Entendam que aqui eu tenho uma média de uma certa distribuição de valores. Aqui no meio. Se eu somar essa média, um desvio padrão dessa distribuição, e subtrair dessa média um desvio padrão dessa distribuição, o que é que eu vou ter? Eu vou ter essa área aqui. E uma distribuição normal, o que é que a gente sabe? A gente sabe que essa área aqui é aproximadamente 68% dos dados. Então quer dizer que se tu tem uma distribuição normal e a média que tu calculou é 70, média, vamos dizer, de idade, 70, e o desvio padrão é 10, ou seja, as idades se afastam em torno de 10 anos da média. Então, teoricamente, eu poderia dizer que 68% da minha população está entre 60 anos e 80 anos. E aí eu continuo. Esse 95 aí foi também calculado, né? Tanto 68, 95, 97. E aí eu explico depois como é que isso foi calculado. Como é que isso foi que vocês imaginam que foi calculado? Cara, o cara integrou essa função todinha e saiu aqui calculando essas áreas para cada intervalo desse. Então ele botou bem, ele percebeu que
sempre que eu afastasse um desvio padrão da média para frente e para trás, a integral desta função aqui, de uma normal, daqui até aqui, dava 68. Ou seja, 0,68, 68%. E aí continuou. Bem, e se eu afastar 2 desvios padrão? Está aproximadamente 95%. E se eu abaixar 3? 99,7%. O que é que eu estou querendo dizer? Numa distribuição normal, você pode inclusive dizer assim, bem, eu quero garantir que 95% dos meus dados estejam dentro de um intervalo. O que é que você vai fazer? Bem, a distribuição é normal, Então eu posso dizer de forma teórica que, baseado no conceito da distribuição normal, considerando que esses dados amostrados tendem a uma distribuição normal, considerando que a média é x e o desvio padrão é y, posso afirmar que 95% da minha população está concentrada entre x menos 2y a x mais 2y. Considerando x a média e y desvio padrão. Beleza? Agora, o que é? Por que aqui tem 0, aqui tem 1, aqui tem menos 1? Por quê? Isso é a média? É a média, mas não é a média dos dados originais. É isso aqui, ó. É a média de uma distribuição que não é uma normal, é a normal padrão. Né? É a normal que a gente traduz com um score chamado score Z. Ou simplesmente chama de distribuição Z. É uma especialidade de uma distribuição normal. Qual é a grande especialidade dela, a grande característica? Média dela é 0 e o desvio padrão é 1. E o que é o score? O score é exatamente a conversão dos valores originais no score de uma distribuição normal padrão. Então, por exemplo, se eu tenho uma população de pessoas, né, e eu tiro aqui, ó, média 70 e desvio padrão 5. Vamos dizer que eu tenho a minha população, o peso das pessoas é 70 quilos e média de 5 quilos de desvio padrão. Eu posso perguntar qual a probabilidade de alguém pesar menos de 75 quilos. Considerando que x é um valor original, mi aqui é a média, sigma é o desvio padrão. E eu calculo z. Então, bem, o que é que eu faço? Se eu fizer esse cálculo aqui, gente, para, pelo menos, vamos considerar aqui, né? Média 70, desvio padrão 5. Vamos considerar que é humanamente possível eu fazer um desvio padrão, um intervalo de 70 até 85. Por que 85? Vou fazer aqui 3 vezes o desvio padrão e de 70 menos 15, 55. Então eu poderia fazer aqui, por exemplo, de 55 quilos a 85 quilos. Sai fazendo para cada valor. Né? Se eu quiser, eu posso fazer isso aqui no Excel. Deu um tempinho, deixa eu ver se eu dá tempo. Acho que dá. Seria basicamente isso aqui, ó. Vamos imaginar 55. Não sei se vai dar tempo não, galera. Até 85. Esses são os valores. Tá? Quem seriam aqui os valores de Z? São os valores de X, né? São os valores de X, tá? Quem seriam os Z? Z é igual a quem? Vamos calcular aqui. Primeiro eu vou botar aqui quem é média e quem é desvio padrão, tá? Dessa distribuição. Média. Ele disse que a média era 70. E o desvio padrão, ele disse que era 5, não foi isso? Então é basicamente esse Z, esse aqui, ó. Z vai ser igual a esse menos esse, não é isso? Dividido por esse.
Vou congelar isso aqui. Vou congelar isso aqui. E vou sair fazendo para todo mundo. Né? Então, esses são os valores de Z. Perceba que quando x igual a 70, Z é zero, obviamente. 70 menos 7 vai dar zero. Né? Se você verificar a média desses valores aqui, ó, vai dar zero. Aqui 70, né? Eu fiz de propósito, tá? Beleza. Então, o que é que eu tô querendo dizer? Agora eu volto para cá. Que isso foi feito para cada item desse. Se você observar agora a média aqui sendo zero e eu mandar um desvio padrão para a direita, né? E um desvio padrão para a esquerda, eu posso dizer que entre 65 e 75 quilos eu tenho 68% das pessoas nessa área aqui. Se você voltar para cá, tem uma aula, viu, gente? Só um detalhe, eu vou botar hoje, acho que eu já tenho falado para vocês, umas aulas práticas, eu acho que eu já tenho botado, que na realidade são as atividades que vocês vão fazer. Não, nesse curso de vocês eu acho que eu não vou. Eu vou pedir só o projeto. Eu estou decidindo se eu vou pedir só o projeto ou para vocês replicarem essas atividades. Mas são videoaulas exatamente eu explicando, usando planilhas eletrônicas assim, que se você tiver dúvida lá, vale a pena você dar uma olhada, uma assistida. Tá? Então, qual é a ideia aqui? A ideia que ele perguntou é o seguinte: bem, eu quero saber a probabilidade de uma pessoa pesar menos de 75 quilos. Ele vai ter que olhar onde 75 se encontra nesse gráfico. Quem é o Z de 75? O Z de 75 é 1. Portanto que se você olhar aqui, ó, o Z de 75 é 1. Né? Então, a probabilidade dele ser menor do que 75 quilos é a probabilidade somada de toda essa galera aqui. E olha que aqui eu fui de forma discreta, né? Mas seria a probabilidade de ter 74,9 mais 74,91, 92. Entenderam, galera? Então, assim, é contínuo. Então, quando eu calculo esse Z dá 1. Onde é que é 1? 1 tá aqui, ó. O Z, isso aqui é o Z, ó. Então, qual é a probabilidade? Bem, é a probabilidade de Z ser menor do que 1. E ele calcula em torno de 84,13%. Né? E de fato, se você pensar direitinho e vir para cá, ó, essa área aqui que é 68, mais esse pedacinho aqui, mais esse pedacinho aqui. Né? Se tu pensar assim bem, quanto será esse pedaço aqui? E daqui até aqui dá 99,7. Beleza. E esse pedacinho aqui? Quanto seria? É só tu tirar 99,7. Aí tu tira 68. Quer ver, ó? Lógica. Vamos ver, mais ou menos, aproximado. Menos 68. Sobrou 31,7. 31,7 é o quê? Esse pedaço aqui mais esse outro pedaço. Só que eu só quero um lado, né? Então eu tenho que dividir por 2. 15,85. Então, isso aqui dá 15,85. Mais o 68. 83,85. Como é aproximado, né? 84,13. É o aproximado. Por quê? Porque eu só considerei até esse pedacinho aqui, ó. Ainda faltou esse restinho, né? Por isso que o meu deu 80. O meu deu
83,85 e o resultado real dá 84,13, né? Se alguém não entendeu esse meu raciocínio, fala, galera. Porque esse tipo de raciocínio é o que você vai precisar para poder interpretar teste de hipóteses e entre outros estudos, tá? Então essa é a ideia. Aqui foi um exemplo fácil, né? Distribuição normal acontece em várias áreas. Controle de qualidade, saúde, finanças, tá? Várias áreas. Vamos continuar aqui. Vamos para um exemplo. Mais um exemplo. Imagine que você tem uma distribuição normal, né? Ele está dizendo aqui, média de 3.000 e desvio padrão 400. Qual a probabilidade de um salário estar nesse intervalo? Bem, primeira coisa que você tem que fazer, qual a probabilidade de um salário de uma pessoa tá entre 2.600 e 3.400? A primeira coisa que você tem que fazer é transformar esses valores aqui na normal padrão Z. Porque ninguém me perguntou, mas como é que ele chegou nesse resultado? Existe uma tabela que eu falei na aula passada, que você pesquisa aqui, Z normal. Talvez essa daqui, essa do professor Guru, essa daqui do Wikipedia. Ó. Essa daqui eu prefiro essas assim, peraí. Porque essa daqui, eu vou ver se eu pego duas diferentes, até para mostrar para vocês que existem. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pronto, essa tá melhor de ver e eu vou explicar. Olha essa daqui, galera. Você está dando para vocês enxergarem aí. Melhorou. Área sobre a curva. Essa daqui só me dá a área da metade da curva. Quando ele manda aqui, ó, a área da metade até Z. Então, por exemplo, o Z não deu 1 lá. Aí tu vem aqui no 1, 1.0.00 aqui, ó. Tá quanto? 34,13. Mas 34,13, na verdade, é a área, essa área aqui, ó. Deixa eu voltar pro material. Que ele deu essa área aqui, ó. Então, se tu, na verdade, quer toda essa área aqui, né, que é abaixo de 75 quilos, como 75 deu 1, que é abaixo de 1 aqui na normal padrão Z, tu tem que fazer o quê? Tu tem que fazer... Eu não gosto muito dessa. Na realidade, ela é essa área aqui, ó, 34,13. Essa área aqui, ó. 34,13. E se isso aqui é tudo 50%. Então, o que é que tu teria que fazer? Tu teria que fazer isso, ó. 0,5 menos 0,3413. Dá 15,87. Exatamente aquilo lá que a gente calculou, mais aproximadamente, né? 15,87. Aí, quando você subtrair de 1, vai dar aproximadamente 84,13, né? 15,87 é 1 menos 0,1587. 84,13. Tá? Então, essa área aqui que ele está dando, ó, de 0,3413, nesse tipo de tabela aqui, quando ele está... É que tá ruim de eu ler, inclusive. Vocês não vão fazer isso, tá, galera? Só estou mostrando o que o software faz. Tá? Só para vocês saberem. Alguém já fez esse cálculo aqui, ó, e calculou todas essas probabilidades. Para 1.0, 1.001, 1002, 1003, até 1.1, entendeu? Até 3 casas decimais aqui, ó. Qual é a probabilidade de cada um? Então ele calcula essa probabilidade aqui de 1.00, nada mais é do que essa área aqui, ó, que ele está calculando. Essa probabilidade é essa área aqui. Mas outras tabelas, vocês podem confundir, em algum momento se precisar, ela já traz o valor acumulado, total. Ó, 84,13. Por quê? Porque nesse caso aqui, ela traz esta área aqui, ó.
todinha já. Então, se eu quero o valor menor, é exatamente essa área todinha. É tanto que se eu for pro valor ali, ó, 2.9, né, é quase 1 a área. Por quê? Porque se eu for para um valor aqui, 2.9, por aqui, é quase a área sobre toda a curva, né? Quase 1, que a área abaixo de toda a curva. Então, quando você subtrai, você vai encontrar o primeiro Z e o segundo Z. Deu menos 1 e 1. Então, ele quer essa área aqui, ó. Então, qual é a área total até Z1? Ou seja, qual o valor de Z menor ou igual a 1? É 0,8413. Já sei. Até 1 essa área aqui todinha. E qual é a área até menos 1? Eu calculei, inclusive, viu agora, né? 0,1587, que é esse pedacinho aqui. Que é igual a esse pedacinho aqui, né? Mesma coisa. Então, isso tudinho, menos esse pedaço aqui, vai dar esse intervalo. Daqui para trás, menos isso, vai dar esse intervalo. Que é isso que está sendo feito aqui. Eu tenho um Z de 1 e tenho um Z de menos 1. Eu quero a área disso aqui. Pelo normal padrão, eu até já sabia que era 68,26%, né? Mas, para ser didático, qual é o valor, então? Pela tabela, eu peguei que abaixo de um desvio padrão é 84%, 0,13. E abaixo de menos 1 é 15. Então, se eu pegar todo esse pedaço, menos esse, eu tenho esse intervalo aqui. Então, a probabilidade de eu ter uma média entre 2.600 e 3.400 é 68%, aproximadamente. Se eu mudar isso aqui, né, então qual a probabilidade de eu ter uma média entre 1.000 e 2.000? Beleza. 1.000 e 2.000. Você vai pegar 2.000 menos 3.000, vai dar um valor negativo aqui. O 1.000 vai dar outro valor negativo, vai ser essa área aqui, ó. Né? É só você fazer. 1.000 menos 3.000 dá 2.000 dividido por 400. Dá 5. Né? Vai dar menos 5, na verdade. E o outro vai dar 1.000 dividido por 400. Menos 2,5, na verdade. Então vai ser de menos 5 até menos 2,5. Ou seja, a probabilidade de eu ter um salário entre 1.000 e 2.000 é quase zero. Porque vai ser a área pequenininha aqui, ó, depois de 3. Esse gráfico aqui, galera, nunca vai tocar o eixo, tá? Isso aqui está só sendo só um exemplozinho. Para finalizar, entenderam o que eu falei, né, gente? Esse gráfico aqui nunca toca o eixo não, tá? Sempre vai existir uma área aqui. No infinito ela tocaria. Nunca vai tocar esse eixo X. Problema aí, qual é? O tamanho das amostras. Porque para eu fazer tudo isso que eu estou dizendo a vocês, bonitinho, fácil de calcular assim, eu preciso saber a variância da população. E geralmente não sabemos. Né? É muito difícil. Então, qual é o problema? O que ocorre quando eu não conheço o desvio padrão da população? Ou outro problema grande. E se a minha amostra for muito pequena? Eu vou calcular a média de vocês. Pronto, eu tenho aqui hoje. Deixa eu ver se aparece. Eu acho que tem aqui 9 alunos. Né? Se eu fosse calcular a média da avaliação de vocês aqui, se tivesse uma quantidade pequena para eu calcular, para eu estimar, por exemplo, a média da minha população dessa turma. Vamos dizer que todo mundo que se inscreveu. Eu vou fazer uma prova, aleatoriamente escolhi vocês, vamos dizer, vocês vão fazer. Então a média da turma seria muito pequena a quantidade. Então, eu utilizar a curva normal clássica, que a gente aprendeu, me leva a ter muitas incertezas. Na vida real, gente, isso é muito comum usar. A turma usa, mas cientificamente falando, você tem que
se resguardar disso aí, você tem que se proteger disso aí. E aí a gente precisa de uma outra distribuição que se adapte a essa quantidade essas condições, né? E é a que a gente chama de distribuição TED-Student, né? Que ela tem uma curva que vai se ajustando a essa incerteza. Aqui de azul a gente tem a curva normal. Aqui de vermelho a TED-Student. O que é que a TED-Student diz? Olha, basicamente é o seguinte. Como eu preciso tratar meus extremos, por quê? Porque eu tenho poucos dados, eu não tenho muito significado, eu não tenho muita informação. Então eu vou me alargar um pouquinho mais aqui, né? Espalhar um pouquinho mais, considerando que o meu N é pequeno. Porém, ele tem um formato geral de sino também preservado, semelhante ao normal, mas ele tem esse achatamento aqui, essas caudas mais espessas, né? É a característica vital aí da distribuição TED-Student. Caudas mais densas. Ou seja, matematicamente eu vou ter uma probabilidade maior de ter valores mais extremos aqui, em relação ao normal. Isso é para exatamente corrigir esse otimismo, vamos falar assim, das amostras menores, né? A ideia também é o seguinte, essa distribuição ela vai mudando de acordo com o tamanho de N, né? E aí, para controlar essa distribuição, né, a gente utiliza uma coisa chamada grau de liberdade. O grau de liberdade nada mais é do que N-1. Né? Então, a partir do grau de liberdade, eu tenho diferentes curvas. Essa primeira curva vermelha, ela tem um grau de liberdade 3. Ou seja, eu tenho N4. Né? Ela é muito achatada. Eu tenho uma incerteza muito grande, obviamente. Quando eu aumento o grau de liberdade, é porque eu aumentei N. Eu passo a ter uma curva mais aguda. Exemplo dessa azul. E se eu aumento mesmo, e aí existe um número mágico que se fala na estatística 30, mas alguns falam 50, outros 100. Onde eu aumento mais esse N, eu começo a atender uma própria normal. Né? E aí a gente entra até naquelas teorias, naqueles teoremas que a gente já estudou. Do teorema do lei dos grandes números e o teorema do central do limite. Eu não vou entrar aqui nessa matemática da distribuição T, tá? Pouco importa para vocês, até pelo horário. Mas já vou até introduzir, por isso que tá isso aqui, para poder cobrar vocês no projeto, um teste T na prática, né? Qual é a ideia? Imagina aí que eu tenho uma amostra de tamanho N igual a 10 e eu quero investigar se a média amostral difere da média populacional. Então, eu sei que a média da população é 70. Aí tu pega 10 elementos dessa população e a média dá 72. A pergunta é, essas médias são iguais ou são diferentes? Matematicamente é óbvio, né, que são diferentes, mas estatisticamente são diferentes? Então eu calculo o desvio padrão da amostra, que deu 4. Perceba, esse é o desvio padrão da amostra. X barra é a média da amostra. Mi é a média hipotética aqui da população. N é o tamanho, a quantidade de elementos da amostra. Então, primeira coisa, quantos graus de liberdade eu tenho? 10 menos 1, 9. Como é que eu calculo? Eu vou calcular agora um score T, não mais o score Z. Né? O score T. Essa é a base do assunto do segundo módulo, início, primeiro capítulo do assunto do segundo módulo, a gente vai estudar isso. Se for até o segundo módulo, né, eu preciso de coro, só para avisar vocês, que seria em julho, tem as férias, a partir de agosto. Mas esse aqui a gente termina em junho. Esse aqui vai terminar em início de junho, mas eu vou ficar com vocês até o dia 30 de junho, enquanto eu não tiver de férias, tirando dúvidas, discutindo, tá? E eu vou registrando aqui. Mesmo que passe a carga horária, isso não importa não. Então, como é que eu calculo o score T? Né? É o x barra menos o mi, que é a mesma coisa, né? Só que aqui no Z, você lembra que eu dividia pelo desvio padrão, né?
Aqui não tem o desvio, eu divido pelo desvio padrão da amostra, dividido pela raiz de n. Então, por exemplo, eu faço esse cálculo, o t deu 1,58. Então, com o score de 1,58 e 9 graus de liberdade, a gente vai consultar uma outra tabela, que é a t de student, e vai cruzar se esses valores são, qual o nível de significância que existe. Esse é um assunto que a gente discute mais na frente, né? A grosso modo, a título de módulo, a grosso modo e a título de módulo 1 do curso, vamos considerar sempre que essa significância tem um limite. E o limite é acima de 5%. Desculpa, o limite é acima de 5%. Ou seja, se algo diferir significativamente acima de 5%, esse nível de significância acima de 5%, eu não tenho ali diferenças, eu posso dizer que eu não vou ter diferenças significativas. Beleza, mas como é que eu calculo isso? Vamos para o gráfico. Eu vou voltar aqui para essa linha aqui. Imagine GL igual a 10 aqui, o grau de liberdade igual a 10. Aqui o grau de liberdade foi 9, mas foi um valor bem próximo, né? Vamos considerar essa daqui. Essa curva azul. Se eu considerar essa curva azul e procurar o valor 1,58, certo? Que refere-se a quê? A esse valor T aqui, ó, para 9 graus de liberdade, né? 1,58, ele vai ser mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui, né? Entre 1 e 2. O que a gente vai fazer é o quê? É calcular a área em que esse valor seria diferente. Que ele perguntou, né? Seria diferente da média, que é 70. Aí a gente teria que ir para tabela T-Student e procurar aqui, nessa tabela. Aqui dá o mesmo exemplo, tá vendo? O mesmo gráfico bem parecido. Opção T de student, blá blá blá. Então, por exemplo, para 9 graus de liberdade, até o exemplo aqui acho que foi o mesmo. 9 graus de liberdade, considerando 95% de confiança, que foi o que a gente disse lá, o valor é 2,262. Esse exemplo aqui eu acho até que foi parecido. Eu não vou entrar em detalhes porque esse é assunto do segundo módulo, tá? Mas o que é que eu quero que vocês... Eu não vou entrar em detalhes porque eu não tenho mais tempo, tá bom? Já entrei no meu tempo e não faz parte desse assunto. Então eu não vou considerar. Só vou considerar que vocês entendam o que aqui? Essa interpretação desse gráfico aqui, dessa distribuição. Tá? Por exemplo, aquele valor lá que deu de 2 ponto alguma coisa, ó, ele vai estar mais ou menos aqui, ó, nessa curva azul. Então vai ser essa área aqui, ó. E o valor que a gente calculou é um valor que está aqui, ó, acima da área. Ó. Certo? Se eu calcular a área de 1,58 para frente e a área de 2,2, eu vou ver que a área de 1,58 é maior. Ou seja, ela não caiu dentro da área de 2,2. Basicamente eu estou dizendo, em outras palavras, que essas médias não diferem. A gente vai estudar isso, tá, gente? Mas basicamente eu vou estar dizendo, essas médias não diferem. Né? Então aqui quando eu usar um e quando eu usar o outro, quando eu usar a distribuição Z, distribuição T de student, né? Amostras grandes e amostras pequenas, aqui um resumo de uma normal geral, normal padronizada, onde a média é 0 e o desvio padrão é 1, e a T de student, onde geralmente eu utilizo para quando eu não tenho a variância ou quando o N é baixo. Beleza, galera? Então não deu para entrar no capítulo 5, mas na hora que vem a gente fecha o capítulo 5
fecha o conteúdo do módulo 1 e tem 2 aulas só de discussão. Vocês vão trazer os problemas de vocês, né? Eu vou botar aqui os exercícios novos. O que eu ia falar de vídeo é isso aqui, ó. São esses vídeos aqui. Estatística. Esse aqui. Olá! São esses vídeos aqui, ó. Não, Olá. esse aqui. Essa aula aqui, ó, 28 minutos, eu falo de distribuição binomial, Newton. Essa daqui, eu falo da de hoje. Eu falto colocar ainda uma que envolve o capítulo 1 e 2 e outra que envolve o capítulo 5. Então assim, talvez, não sei se vai dar tempo. Então se não der tempo, não tem nada não, deixa só para revisão de vocês. Mas eu vou compartilhar essa playlist aqui lá no material. Já vou colocar agora, para não esquecer. Para vocês sempre estarem assistindo esses vídeos. Inclusive alguns eu peço. Ele não vai aceitar não. Porque... vai querer travar agora. Não. Link. Pronto. Acho que aí ele aceita. Pronto. Esse link aqui já tem o vídeo 3, vídeo 4, vou botar o 5. E aí esses vídeos são introdutórios, né? E essas atividades aqui, ó, curso de análise de dados e pesquisa, elas são bem práticas no Excel. Só que falta eu fazer 3 ainda delas. Não sei se vai dar tempo, mas eu peço que vocês assistam isso aqui, tá? Assistam isso e façam. Porque eu ia usar como atividade. Vocês replicarem e fazerem, mas vai dar um trabalhinho. Mas assistam, que vai ajudar muito na compreensão de quem ainda não tiver compreendido, até quem tem compreendido, mas quer revisar. Mas o que a gente vai fazer mesmo vai ser um projetinho mesmo, tá? Provavelmente um projetinho, porque eu não vou ter tempo, provavelmente, de fazer mais 3 vídeos, que seriam mais 3 exercícios. Mas a gente vai ter aqui, eu vou adicionar aqui então as atividades novas e já o projeto. Agora, vai ter atividade também de prática no Jasper, tá? E aí as próximas aulas vão ser as duas últimas vão ser práticas no Jasper mesmo. A gente lá trabalhando nele para vocês aprenderem a utilizar, pelo menos inicialmente, né? Então a gente vai fazer algumas práticas nele nas 2 últimas. Na próxima aula eu finalizo o conteúdo, nas 2 últimas a prática com o Jasper. Então, aí a gente vai discutir os projetos. Então já vou colocar aqui essa semana as atividades desse conteúdo, do próximo e até mesmo o projeto, para vocês já irem vendo. E aí, de fato, as aulas vão até o dia 3. 20, 27 e 3. Mas aí a gente precisando de tempo, não tem problema. Beleza, galera? Alguma dúvida? Tem que ir agora que eu vou finalizar aqui o... Alguém falou... Ah, pronto. Alguma dúvida, pessoal? A lista. Perfeito. Tem que dar um ponto a todo mundo que lembrar da lista. Vou-me embora que eu tenho que correr. A lista. Presente na aula de estatística.
Valeu, galera. Então, até a próxima. Fui!